Então, pessoal, resumidamente, a questão que está acontecendo no mundo hoje é uma tentativa dos Estados Unidos separar todos os aliados, principalmente separar todo o continente americano de ter algum tipo de comércio com a China e a Rússia. É bem nítido que a tecnologia alcançada pela China, o desenvolvimento rápido deles, tem causado um impacto muito grande nos americanos que sempre se consideraram a maior potência do mundo, tá? Só que os Estados Unidos, eles ficaram presos em muitas coisas, em outras guerras, né? Em outras situações onde os recursos dos Estados Unidos eles eram praticamente colocados em outros lugares. Embora se tenha 960 bilhões de investimento em força militar, poderia ter sido mais, né? E você pode perceber que já começava um plano de retirada de tropas desses lugares. Começou-se um plano de tirada dos imigrantes do país e também de tarifações de países, e você percebe que os Estados Unidos comanda praticamente a economia do mundo, né, por conta do dólar. Então, vendo os avanços tecnológicos da China, e isso você consegue entender pelas coisas que eles vão apresentando na mídia, robôs que têm alta tecnologia, impressoras 3D que imprime células, né? Um tipo de impressora inovadora, roupa de aproximação de 1200 graus sem se deteriorar o material. Então, essas pequenas informações já mostra que o poder militar dos caras estão muito acima. Porque se coisas comerciais, né, que estão sendo apresentadas mostram uma tecnologia absurda, sem nem mesmo eles terem acesso à tecnologia de Taiwan, né, que são tecnologias de ponta. Então se percebeu que a China ela cresceu belicamente de forma avassaladora, tá? E como os Estados Unidos não conseguem enxergar lá dentro que tem tipos de arma nuclear, tipos de desenvolvimento de sistema de defesa, sistema de ataque, né, militar, porque os Estados Unidos não conseguem ter acesso a isso, porque o Oriente ele não permite intervenções como os países do Ocidente. Então, os Estados Unidos só tem um recurso: tirar todos os que fazem comércio com a China. Começou um plano de retirada ali do poder da Venezuela, uma coisa que nunca se imaginou que alguém pudesse fazer. Simplesmente 60% do petróleo do mundo todo agora pertence aos Estados Unidos. Embora não seja um tipo de petróleo Brent, é um tipo de petróleo inferior que precisa de recursos, né, solventes para poder agregar valor. Só que os Estados Unidos têm o poder da balança comercial, eles têm estrutura para pegar esse petróleo, colocar no comércio e ele ter um devido valor, né? E ali na Venezuela você tem terras raras. O que são terras raras? São um conjunto de 17 materiais, minérios, né, que tem os pesados e os leves. Esses 17 materiais eles são utilizados nas questões tecnológicas de hoje, né? No ímã de neodímio, nas construções de materiais bélicos de guerra, que são as coisas mais procuradas. E a China, ela detém uma grande porcentagem, ela é líder nisso, né? Porque foi descoberto que nos vulcões desativados tem esse material in natura, de fácil extração. O desempecilho da China para poder desenvolver tecnologia é muito grande, porque é um país comunista onde não precisa de romper burocracias. Então essa liberdade de escavar onde quer. Imagina, aqui no Brasil, para você passar com alguma coisa aqui em área ambiental, você tem anos de burocracia para resolver. Na China não, o líder mandou fazer e vai ser feito no outro dia. Então esse desempecilho, a mão de obra interna, porque a China é um país muito populoso,
tem muita gente ali, né? Então o mercado interno deles é muito grande, a mão de obra deles é muito grande e eles passaram a controlar a economia do mundo, né? E isso vem impactando sobre os Estados Unidos, porque está se vendo que uma potência bélica está tomando rumos muito grandes. Então continua sendo um medo, os Estados Unidos, um medo de uma hora ou outra receber um ataque nuclear. Esse é o medo que essa potência tem. E os Estados Unidos sempre foi um país que se envolveu em muitas guerras com desculpas esfarrapadas, que todo mundo sabe que essas desculpas elas não se sustentam. É um país onde diz que vai atacar para gerar democracia, que tem pena das pessoas que estão ali sofrendo por isso e aquilo, quando na verdade os países que o apoiam têm ditaduras, têm sistemas muito piores do que esses que eles estão dizendo que põem democracia. E na verdade é tudo uma mentira, porque você tirar o líder de uma nação e deixar o exército lá todo e dizer para a população, agora o país é de vocês, isso é ridículo. Então, ele se aproveita da opinião pública, dos jornais que vão publicando essas coisas, quando na verdade é tudo uma mentira. E os especialistas veem isso e vai narrando para o povo que essas mentiras ocorrem em todas as guerras. Ó, ali tem isso aqui, a gente precisa destruir aquele inimigo. Na verdade, eram todos interesses pessoais por petróleo, por território, por desempecilhos de guerra, tudo interesses pessoais. Nunca teve uma tentativa de trazer democracia. Senão, não tinha embargado Cuba durante 70 anos, depois que Cuba passou a não querer mais servir os interesses dos americanos, né? Então, foram 70 anos de embargo de todos os presidentes, e o único que deu uma aliviada mesmo foi o Obama, mas são 70 anos de embargo. E agora, com a tomada da Venezuela, Cuba ficou totalmente na mão dos Estados Unidos de uma forma pior ainda, né? E deve sofrer muito por conta disso. Então, a gente percebe que há uma tentativa de afastar o continente americano, que é o Ocidente, do Oriente, que seria a China e a Rússia. Essa tentativa de isolar essas grandes potências é para dar um impacto na economia. Sempre foi uma estratégia americana fazer embargos econômicos, sancionar países. Então eles continuam, porque um país sem economia, ele não vai conseguir avançar belicamente, porque ele vai ter uma preocupação muito grande de sustentar os seus habitantes, e para isso ele precisa ser autossuficiente. E a China, ela sofre muito mais, porque o impacto disso em um país muito populoso pode gerar fomes, guerra e desgraça. Tá? Você imagina, os Estados Unidos têm só na OTAN 33 países, que são 33 potências. As maiores potências bélicas do mundo estão com os Estados Unidos, né? São aliados aos Estados Unidos. E você tem países que estão subjugados, né? Porque estão sob o guarda-chuva nuclear americano, como o Japão, como Coreia do Sul. Eles estão sob a proteção nuclear. Todos esses países onde os Estados Unidos têm acordos, né, militares diversos, se você pegar, existem 195 países no mundo. Aí você vai pegar todos os países que têm acordos com os Estados Unidos. São as grandes potências, são a OTAN, são muitos países. E os demais podem ser obrigados a se submeter. Inclusive, tem países que não são do continente americano, que estão aliados aos Estados Unidos. Então, essa aliança ela é intercontinental, ela tem vários continentes, com países estratégicos, países que têm força, não são países pequenos, e os demais, se não viesse a se sujeitar aos Estados Unidos nesse acordo, seria isolado do mundo. Então, acaba forçando muitas nações a aceitarem. Por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país neutro, um país que estava ali na ONU, né? Na ONU você tinha a Organização das Nações Unidas, você tinha ali vários países que tentavam de forma diplomática não permitir guerras. Então tinha acordo de paz, né? Lá atrás teve o acordo do Camp David, que era uns acordos em Israel, né? Para não ter guerras. Sempre a ONU, ela com os 195 países integrando ali, né? Que tinham alguns depois ficaram de fora, mas ela tinha um poder ali de trazer
uma organização mesmo, tá? Só que 85% desse recurso vinha dos Estados Unidos. E você percebe que a ONU agora ela está sem força, porque esses recursos foram tirados dela pelo próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos simplesmente parou de dar dinheiro para um monte de instituições, para um monte de instituições que traziam coisas boas, né? Como a ONU, por exemplo. Então você vê uma ONU muito mais tímida, né? Ou intimidada, porque não, se você tira 85% de recursos, vai ter que ter muita gente demitida, né? Dessa organização. Então, praticamente, a parte diplomática dessa ONU, ela está destruída. Praticamente, você não consegue mais ter força. Você vê que já não se fala mais de ONU, né? Pouco se fala. E o Brasil é um país que ele é neutro, só que a gente percebe que alguns países ao nosso redor estão conectados diretamente aos Estados Unidos, muito direto. Venezuela, já tomado por ele. A Argentina, o Milei é praticamente muito aliado dele. E você tem outros. Então, para se ter aqui um problema com os Estados Unidos, ele vai fazer como ele fez no Irã, colocar bases militares em países estratégicos que são aliados aos Estados Unidos. É por isso que você vê o Irã atacando essas bases. Por quê? Porque é uma forma de atrasar as demandas de guerra, porque se eles precisam ter bases, né, em outros lugares por conta da distância, então o Irã estrategicamente ataca essas bases para poder atrasar ali, que eles não tenham preparo para atacar diretamente o Irã e precise burocraticamente toda uma estrutura que custa muito dinheiro para fazer outros tipos de ataque, mais distante, com mísseis balísticos mais caros, né? Então, o Brasil fica numa situação difícil, porque o nosso maior parceiro comercial, depois dos Estados Unidos, é a China. E nós temos parceria com a Rússia. Se você quebrar e fechar o comércio dessas duas economias, o Brasil vai entrar em certo colapso, em uma certa decadência, porque vai bagunçar tudo, né? E aí você só poder comercializar com os de dentro, né, aqui do Ocidente, os Estados Unidos vai estar liderando tudo. Ele vai estar dando as cartas. E aí taxa quem quer, quanto quer, embarga quem quiser, né? E ninguém vai poder falar nada, porque é isso que os Estados Unidos sempre fez. Faz o que quer e ninguém fala nada, o mundo se cala. E ali do outro lado, a China não tendo autossuficiência, a Rússia não tendo como se manter, né? Porque se você não tem para quem vender e nem para de quem comprar, porque os países que não vão querer fazer negócio com você, o que acontece? Ou você se torna autossuficiente, que é muito difícil, né? E sendo autossuficiente, você ainda teria que ser autossuficiente para poder continuar os avanços tecnológicos, ou seja, manter a ordem dentro do seu país, manter a alimentação, a agricultura e ainda ser autossuficiente em tecnologia bélica. Só que para um país como a China é muito difícil, porque ele é muito populoso, ele tem muita gente, ele não é como o Brasil. Você ter agricultura para a população brasileira é uma coisa. Agora, você ter agricultura para alimentar, agricultura e pecuária, né, para alimentar a China é diferente. É aí que se encontra um problema, porque é nesse momento que pode acontecer um ataque nuclear. Porque quando a China e a Rússia perceberem que juntos eles estão sofrendo embargos do mundo todo, e o responsável é os Estados Unidos, e eles precisam urgentemente manter os acordos comerciais, pode acontecer um ataque em conjunto. Parece que os Estados Unidos está chamando de fato eles para a mão. E ali os Estados Unidos vai crescer o número da OTAN, ou seja, se alguém atacar os Estados Unidos tem contra-ataque rápido, né? Porque o ataque nuclear ele pode ser preciso, mas ao mesmo tempo todo o sistema já está detectando aquilo que pode acontecer no momento em que em segundos acontece um lançamento de um torpedo, de um míssil, né, nuclear. O sistema aqui instantaneamente já vai contra-atacar, né? Então serão perdas enormes para todos os lados, tá? Mas é isso que se faz quando você está acuando o inimigo. O inimigo ele não tem mais nada a perder. Foi o que aconteceu no Irã.
Eles mataram o líder do Irã, que o cara era como se fosse o Papa lá, né? E eles já vinham fazendo isso, eliminando as autoridades, e o Irã, enquanto ele conseguiu manter a diplomacia, ele conseguiu. Só que depois de um tempo, quando percebeu-se que os ataques eram iminentes, que isso não ia parar, aí eles tiveram que ir para a guerra. Eles tentaram. Você vê que quando o Israel atacava o Irã, eles faziam ataques para poder mostrar para a nação deles que fizeram alguma coisa, que eles não baixaram a cabeça. Só que o ataque deles era sempre assim, estratégico. Caía a munição lá em lugares que não causava dano pouco, a não ser danos materiais, né? Pode perceber isso, porque eles sabiam que se eles fizessem algo muito grave, aconteceria de Estados Unidos a reagir com uma proporção maior, né? Então acabou que teve um dia que também antes disso eles se irritaram e mandaram um balístico lá que atravessou tudo, e aí eles perceberam que realmente a coisa não estava mais de brincadeira. Então isso é o que está acontecendo no mundo hoje, e nós brasileiros estamos numa situação difícil devido à nossa parceria com a China e com a Rússia. E se o continente americano se fechar, nós não poderemos mais ter essa parceria. Esse é o problema. Por quê? Porque nós estamos dentro do continente americano, sem força nuclear, sem proteção nuclear, e esses países não vão proteger o Brasil. Cada país cuida da sua janela, não adianta. E o Brasil vai ter que pensar estrategicamente, né? E o Trump, ele não gosta muito da nossa presidência pelo fato de sempre estar neutro e bater de frente com os interesses dele. Porque realmente não tem como aceitar os interesses de um cara que você está vendo fazendo coisas que ferem a Constituição americana. Não tem como. Só que no momento a gente precisa pensar estrategicamente. E nesse pensamento, quando você tem um inimigo forte, você não pode botar em risco a sua nação. Você tem que fazer acordos e tentar a paz até isso até ver se isso dá certo, até isso se desgastar. Quando não tiver mais jeito, quando a gente buscar a paz e a gente perceber que eles querem porque querem alguma coisa, algum interesse muito maior aqui no Brasil, né? Ou talvez querer explorar de uma forma nos tornando insignificantes, aí, irmão, aí é outros 500, aí a coisa vai desandar, né? As pessoas falam assim, o Brasil não tem condições, não tem condições, mas também não tem como se abaixar na cabeça e ser subjugado, né? Fazer aí como outros países que se intimidam. E aí, meu filho, aí só Deus sabe o que vai acontecer aqui. Porque também eles precisam de ter planejamento de guerra, e isso tem custos, né? Se acontecer ataques covardes, o mundo vai ficar assistindo. Pode interferir ou não, mas pelo que a gente vê, ninguém interfere. A não ser que a pessoa tenha, a Rússia e a China tenham tanto prejuízo que eles podem perceber que vai ser necessário um contra-ataque aí. Eu acho meio difícil.